você quiser fotografar o Vectra na pista do campo de provas, vai precisar de uma máquina com muita velocidade e ficar muito esperto. E você sabe por quê? Simplesmente porque o Vectra anda uma barbaridade. Também pudera. Motores com injeção MPFI. Sistema de ignição direta. 16 válvulas na versão CD, etc, etc. Além de fazer andar rápido, os dois motores que podem equipar o Vectra possuem tecnologia avançada que otimizam o consumo de combustível e se antecipam à legislação sobre poluição ambiental. Com toda essa modernidade, não é qualquer xereta que vai mexer nestas máquinas. Vai precisar ter equipamento e principalmente conhecimento. Por isso, fique ligado nas dicas e nas inovações que vamos mostrar nesta instrução programada. As versões GL e GLS do Vectra estão equipadas com o motor 2.0 SOHC e seu código de identificação é C20NE. Veja suas especificações técnicas. Ele está posicionado transversalmente. Possui 4 cilindros em linha e 5 mancais principais. A ordem de ignição é 1, 3, 4, 2. Diâmetro do cilindro e curso do êmbolo com 86 milímetros. Razão de compressão 9,2 para 1, 1,998 centímetros cúbicos de cilindrada. Rotação da marcha lenta entre 720 e 880 RPM. Torque máximo de 173 Nm a 2.600 RPM. E potência máxima de 110 CV a 5.200 RPM. A versão CD utiliza o motor 2.0 de 16 válvulas DOHC, ou seja, duplo comando de válvulas no cabeçote. Uma árvore aciona 8 válvulas de admissão, 2 por cilindro, e a outra árvore as 8 válvulas de escapamento, também 2 por cilindro. A vantagem desse sistema é que o motor respira com uma maior eficiência e, portanto, pode-se aumentar a quantidade de combustível injetada. Consequentemente, a potência será maior. Com o mesmo diâmetro de cilindro e cilindrada do SOHC, sua rotação em marcha lenta situa-se entre 800 e 900 RPM. O torque máximo chega a 193 Nm a 4.000 RPM e a potência sobe para 141 CV a 5.600 RPM. Embora esses motores apresentem diferenças de desempenho, as suas vantagens são as mesmas. Avançado sistema de injeção eletrônica MPFI. Sistema de ignição e de injeção controlados eletronicamente. Maior economia de combustível. Menor emissão de gases poluentes. Melhor controle da mistura ar-combustível devido ao sensor de oxigênio. Menos vibrações devido aos coxins hidráulicos. Bem, vamos dar uma repassada em alguns componentes, principalmente para ver o que mudou. O módulo de controle eletrônico, que é o cérebro do sistema Motronic M1.5.4 e que controla a injeção e a ignição, agora está localizado abaixo do defletor de água, no lado direito, próximo ao painel dash. O sensor MAP e o sensor de temperatura do ar estão conjugados numa mesma peça. No motor SOHC, ele está localizado na parte traseira do motor. No 16 válvulas, está localizado na parte inferior do coletor de admissão. O sensor de controle de ar da marcha lenta, IAC, está com formato diferente, mas seu funcionamento é o mesmo. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento está localizado próximo à válvula termostática. Este potenciômetro, instalado no eixo da borboleta, vocês já conhecem. É o sensor de abertura da válvula de aceleração, TPS. E o sensor de detonação, instalado no bloco do motor, é responsável por manter o motor trabalhando nos limites de sua capacidade máxima. O sensor de fase, localizado na árvore de comando de válvulas de escapamento, no motor de 16 válvulas,
tem como função informar ao módulo a sua posição. O sensor de rotação do motor recebe referências de uma polia dentada e informa ao módulo a posição da árvore de manivelas. O sistema de alimentação e de ar, assim como canister, bomba de combustível, filtros, etc., já foram tratados exaustivamente em outras instruções programadas. Ah, eu ia esquecendo. Antes do nosso próximo assunto, nada melhor do que fazermos o teste da apostila para confirmar se tudo até aqui está entendido. E olha, eu espero que sim, porque senão eu perco meu emprego. Então, vamos ao intervalo. É rapidinho. Agora que vocês já responderam ao questionário sem colar do companheiro ao lado, mas sempre consultando a apostila, vamos fotografar quadro a quadro a remoção do motor. O conjunto motor-transmissão está fixado à travessa através de 2 coxins hidráulicos na parte dianteira, um coxim de borracha na parte traseira e mais outro coxim na parte superior. Este motor é removido pela parte inferior do veículo, juntamente com a transmissão, direção e travessa. Por isso, posicione o veículo no elevador. Como em toda remoção de motor, desligue o terminal negativo da bateria e o cabo massa. Inicie removendo as travas dos amortecedores do capô e o capô, conforme visto na fita de carroçaria. Agora, vamos à desmontagem propriamente dita. Solte as braçadeiras e as mangueiras de ar e ventilação forçada do cárter. Solte as presilhas, a tampa e o filtro. Retire as porcas e remova o conjunto do filtro de ar. Desconecte todos os circuitos dos sensores. Remova o protetor de cárter e a chapa protetora direita. Solte a mangueira inferior do radiador e escoe a água. Desconecte as válvulas injetoras. Remova as mangueiras de alimentação e retorno de combustível, tomando cuidado de aliviar a pressão. Para isso, remova o relé, ligue o cabo negativo e dê várias partidas, mas não esqueça de removê-lo novamente. Remova as travas, o cabo do acelerador e, no caso do veículo estar equipado com cruise control, remova-o também. Solte a válvula de vácuo do servo-freio e, após ter removido o gás refrigerante, com o equipamento adequado, solte a tubulação do condicionador de ar. Em veículos com transmissão automática, remova as mangueiras de arrefecimento do óleo, retire a tampa do reservatório e remova as mangueiras da bomba da direção hidráulica, escoando o óleo. Retire o cabo da alavanca seletora de marchas. Solte o coxim superior do motor. No interior do veículo, solte o parafuso da coluna à caixa de direção. Após ter removido as rodas dianteiras, solte os parafusos superiores das torres. Retire as tubulações das pinças dos freios, vedando-as. Remova os pinos de fixação, o para-choque e o tubo de escapamento do coletor. Após levantar o veículo, apoie a travessa sobre o suporte adequado. Retire as porcas dos coxins e os parafusos da travessa. Feito isso, levante o veículo e remova o conjunto. Solte as porcas dos coxins hidráulicos. Observe que esse motor possui 2 coxins hidráulicos que não são intercambiáveis. Ambos possuem um reservatório de óleo na parte superior. Com o motor removido da transmissão, vamos fixá-lo no suporte de serviço com seu adaptador e iniciar sua desmontagem. Ah, é bom lembrar que o Vectra possui 2 tipos de motor e nós vamos desmontar o motor de 16 válvulas. Quanto ao motor de 8 válvulas, consulte a fita anterior sobre o motor Vectra. Inicie removendo o bujão do cárter e drenando todo o óleo. Remova os parafusos do suporte do alternador. Feito isso, retire as porcas de fixação, o coletor de admissão e sua junta. Observe que no coletor de admissão temos vários componentes instalados
que para sua substituição não é necessário remover o coletor. Para remover a válvula de aceleração, basta retirar as porcas e a junta. Para remover as válvulas injetoras, retire os parafusos, o conjunto, as travas e as válvulas. Deu para registrar? Então vamos continuar focalizando a desmontagem do motor. Em seguida, solte os parafusos. Retire a chapa defletora de calor, remova as porcas, o coletor de escapamento e sua junta. Para a instalação, sempre devem ser utilizadas juntas novas. Solte os parafusos e retire o suporte do coxim superior. Retire a tampa anterior da correia dentada. Retire os parafusos e remova a polia. Solte o parafuso e remova o tensionador. Retire a correia dentada, marcando o seu sentido de giro no caso de seu reaproveitamento. Remova a cobertura superior, os cabos de velas e a tampa do comando de válvulas. Com uma chave fixa, segure as árvores, solte os parafusos e remova as polias. Retire o sensor de fase e do outro lado do motor, remova a bobina diz e as mangueiras. Feito isso, instale a ferramenta especial travando o volante. Solte o parafuso e retire a polia da árvore de manivelas. Retire o suporte, remova os parafusos, os tensionadores e seu suporte. Agora, remova a cobertura posterior da correia dentada. Na remoção das árvores de comando do motor, observe que as capas dos mancais estão identificadas, assim como o cabeçote. Solte as capas dos mancais das árvores de comando na seguinte ordem: 1, 3, 5 no comando das válvulas de escapamento e 6, 8, 10 no comando das válvulas de admissão. Solte os parafusos meia volta, depois uma volta e a seguir solte-os completamente e remova as capas. Na sequência e da mesma forma, solte as capas 2, 4 ou 7 e 9. Retire as árvores de comando e apoie-as para evitar seu empenamento. Atenção! As árvores de comando são exatamente iguais. Cuidado para não inverter suas posições devido ao assentamento. Na sequência, você vai remover todos os reguladores hidráulicos, identificando-os para depois montá-los na mesma posição em que se encontravam. Solte os parafusos na sequência indicada na tela. Agora, remova o cabeçote e sua junta. Retire o motor de partida e, com o volante travado, solte os parafusos e remova-o. Para ter acesso aos componentes da parte inferior, gire o motor 180 graus no suporte. Solte os parafusos do cárter inferior e a sua junta. Se necessário, retire a boia de nível de óleo. Solte os parafusos da carcaça intermediária e a junta. Feito isso, solte o tubo pescador, a placa defletora de óleo e a ponte das capas dos mancais. A finalidade deste componente é a maior rigidez da parte inferior do bloco, proporcionando funcionamento suave e menor nível de vibrações. Faça uma marca com punção nas capas de bielas para a posterior montagem. Feito isso, solte as capas e retire o conjunto êmbolo-biela com o auxílio da ferramenta especial para não riscar as paredes dos cilindros. Antes da remoção das capas dos mancais principais, vamos aproveitar e remover os componentes periféricos que ainda se encontram fixados. Retire a bomba de óleo, a bomba d'água, o sensor de detonação e o sensor de rotação. Agora sim, solte as capas dos mancais principais, juntamente com os casquilhos inferiores, observando que os mancais 2 e 3 não têm numeração. Mas não se preocupe, pois não há possibilidade de inversão,
visto que o terceiro mancal é de apoio. Retire a árvore de manivelas, mantendo-a na posição vertical sobre o volante para evitar empenamento. E por fim, remova os casquilhos superiores. Muito bem, já estamos com o motor desmontado. Seria chover no molhado mostrarmos os procedimentos para limpeza, inspeção e montagem de alguns componentes. Por isso, nós vamos montar o motor e mostrar apenas as operações realmente importantes. Mas no caso de qualquer dúvida quanto a procedimentos e torques, consulte as instruções programadas anteriores. Vamos então ao primeiro item. Aqui, na parte superior do bloco, próximo à identificação do motor, encontra-se a gravação do número para a seleção do êmbolo padrão. Durante a montagem do êmbolo, você deve observar que a seta da cabeça do êmbolo deve ficar voltada para a parte dianteira do motor. Ao instalar uma nova junta do cabeçote, certifique-se que a marca top esteja voltada para cima. No aperto do cabeçote, observe sempre a sequência, ou seja, iniciando pelos parafusos centrais e prosseguindo em forma de espiral até que todos sejam apertados. Ao instalar a bomba d'água, observe que a marca do bloco deve estar alinhada com o início do rebaixo da carcaça da bomba. Instale os reguladores hidráulicos e as árvores de comando, colocando-os na mesma posição da desmontagem. Instale a polia dentada da árvore de manivelas, fazendo coincidir sua marca com a aba da carcaça da bomba de óleo. Um outro detalhe importante é que as polias são intercambiáveis. Durante a montagem, a marca da polia da árvore de escapamento deve estar alinhada com a marca da cobertura posterior e a polia da árvore de admissão com sua marca na cobertura posterior. Observe que os encaixes centrais estão gravados com as iniciais do lado de montagem. Fazendo isso corretamente, as demais marcas coincidirão no centro das polias. Instale a correia dentada, seguindo o seu sentido de giro, obedecendo a marca feita durante a desmontagem. Quando for efetuar o aperto do rolete tensor, posicione-o até coincidir com o ponto de referência V. Pronto! Estamos chegando ao final. Instale os demais componentes periféricos, conforme já visto em outras instruções programadas. Observando que a bobina diz, possui números em sua parte superior, os quais designam os cabos de velas de cada cilindro. Feito isso, instale o conjunto motor, transmissão, direção e travessa no veículo, seguindo o procedimento inverso da remoção. Agora é só dar a partida e conferir na pista que todos esses componentes representam em desempenho, economia e segurança. E mais importante, o que eles representam em satisfação dos proprietários por exigir pouquíssima manutenção e quase nunca apresentar problemas. Bem, se for o caso, ele sempre vai contar com profissionais preparados como você. Ah, a propósito, que tal preencher o questionário geral e remeter para o treinamento pós-vendas da General Motors do Brasil? Assim, vamos ficar sabendo da sua participação e remeter o selo para você mostrar que é doutor em motor Vectra e com direito a fazer até pontos.